Está escrito em Neemias capítulo 8, como uma repetição daquilo que já fora lido, que diz que chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías e Urias, e Ilquias e Maazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías e Misael e Malquias, e Razum e Rasbadana e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez, ó Pai querido, pela Tua palavra que é lida, Senhor, aos nossos ouvidos. Ó Deus, e obrigado pelo Teu bondoso Espírito Santo, que tem, ó Deus querido, ó Pai querido, prazer em nos ensinar, nos orientar, ó Pai querido. Então, fale aos nossos corações o que precisamos ouvir e ajuda-nos, ó Pai querido, a compreender a Tua boa palavra, ó Deus querido, através do dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. Sendo feito dessa forma, Pai, a glória será Tua, mas a edificação e a alegria será da Tua igreja. Assim te agradecemos, pedimos e confiamos em o nome de Jesus. Amém. Se assente, irmãos. Nós temos uma palavra, como falamos, sobre o culto que nós costumamos, às vezes até indicar, por exemplo, hoje é culto de doutrina, a quarta-feira era chamado culto de libertação, né? Nós mudamos para culto de adoração, de louvor, junto com o culto de domingo. Aí tem culto em ações de graças, tem culto fúnebre, tem vários cultos, né? Várias modalidades de culto. E às vezes nós traçamos tantas modalidades de culto e perdemos a essência do que realmente é o culto. Tem o culto de oração e perdemos então a essência às vezes, né, dessa importância e por que o culto na casa de Deus é tão importante para nós. Então, o comentarista, irmãos, ele vai tratar conosco nessas três partes da lição, que a lição sempre é dividida em três partes. Com muita raridade, acontece de ser em quatro, mas na Betel acho que nunca aconteceu, na CPAD já vi. Então, aí vamos tratar então com o comentarista sobre três pontos que são importantes, que é a importância do culto, que é a parte 1 da lição. Vamos falar também sobre o culto que agrada a Deus, que é a parte 2, e também falaremos sobre o benefício de estar na casa de Deus, ou seja, já que viemos cultuar, quais os benefícios que temos em estar aqui. E dentro desse assunto que estaremos tratando, aí o comentarista, isso está fundamentado aqui nos objetivos da lição. Aí o comentarista já diz, então, como verdade a ser aplicada em nossas vidas, ou seja, algo que nós devemos guardar, se for preciso até decorar, devemos nos esforçar e encorajar para não deixar de nos reunir como igreja. Não deixar de nos reunir como igreja. Irmãos, é importante essa fala, porque o adversário ele está tentando fazer com que a igreja, essa igreja, assim, no caso, essa reunião de crentes, ela se acabe. Então, é importante nós ressaltarmos isso aí, não deixar de nos reunir como igreja, para edificação e crescimento do corpo de Cristo, que é a própria igreja. Então, uma forma de nós crescermos e sermos edificados em Cristo Jesus é estarmos reunidos. E quantas pessoas não estão mais valorizando?
Aqui o comentarista trará palavras que às vezes pode soar até pesado para alguns, mas é aquela história, né? Se você anda certo, alguém pode chamar a atenção, pode falar o que for, que você não está nem aí. Mas se você está errado, aí vai se remover aí, vai ficar espinhado, vai falar, meu Deus, para que eu vim hoje, né? Vim no dia errado, né? O negócio é andar certo, irmãos. Andar certo, aí não pesa em nada, né? Então, quando nós olhamos a nossa lição, a palavra do Senhor que está aqui em vários textos, como os textos da semana, das leituras complementares, como o Êxodo 15. Aí nós vimos lá que, ao atravessar, eles não tinham oportunidade de cultuar. Os irmãos sabem que os judeus estavam cativos, né, os hebreus, perdão, estavam cativos, né, no Egito, e então, quando saíram ali, eles estavam indo em direção a uma terra prometida, onde foi proposto por Deus, e Moisés propôs a Faraó que deveria libertar o povo de Israel, porque eles iam a um lugar em que Deus estabeleceu para eles adorarem a Deus, ou seja, fazerem um culto. Só que, irmãos, o acontecimento que se deu no caminho, a presença marcante de Deus, eles nem esperaram chegar ao lugar, fizeram um culto espontâneo. Quando atravessou o mar, que viram aquela grande vitória, ali um culto espontâneo. Isso é interessante, o capítulo 15 de Êxodo, porque ele mostra que, além daquilo que é uma, vamos dizer assim, que é uma normativa, que é um protocolo para nós, uma lei, né, estabelecida entre nós, de fazermos cultos, esse culto espontâneo é um culto em ações de graças, é um culto de louvor, literalmente, a Deus, pelos grandes feitos de Deus. Miriam puxou aquele culto assim espontaneamente, e o povo foi, vamos dizer assim, na linha de pensamento dela, né? Foi contagiado por aquele momento, e todos cultuaram, louvaram a Deus em altas vozes, pegaram seus tamboris, dançaram, né? Aí até hoje as pessoas ficam inventando um ministério de dança fundamentado em Miriam, mas eu não vi Mar Vermelho abrir até agora. O caso dela ali foi excepcional. Depois não teve mais ministério de dança. Depois Miriam ficou no cantinho dela. Aí o dia que ela tentou se engraçar fora da presença de Deus, ainda pegou uma lepra. Então, fica quietinho no teu canto. E agora, se Deus abrir o Mar Vermelho na tua frente, aí tu dança, irmão. Aí você dança, pode dar pirueta, faz o que tiver que fazer. Porque aí é um culto espontâneo, né? Algo assim extraordinário. Mas se não teve algo extraordinário, então fica quietinho, faz um culto silencioso, um culto assim bem ordeiro, né? Conforme nós veremos aqui. E então observa, irmãos. Aí o comentarista traçou muitas coisas interessantes dentro dessa semana de leitura sobre gratidão, a comunhão e edificação que o culto promove, mas que veremos aqui. Então, nessa introdução, ele já diz aqui o que nós precisamos. Ele fala assim, depois que os muros e as portas de Jerusalém, porque ele fundamentou no livro de Neemias que estamos estudando. É outro caso interessante, porque eles estavam cativos, a cidade estava destruída, e Deus começou a trazer o povo de volta conforme a sua promessa. E então, eles estavam no trabalho na reconstrução do templo, e estavam no trabalho da reconstrução dos muros. E quando aconteceu que os muros foram reconstruídos, as portas foram colocadas, tudo direitinho, fechou. Então, eles sentiram uma necessidade de reunir as pessoas e ensinar a palavra de Deus. E naquele momento do ensino da palavra do Senhor, aí foi que começou um culto espontâneo também. Espontâneo, entre aspas, foi uma reunião formal, foram convidados, convocados, e eles estavam ali, eles sentiram uma necessidade de que Esdras começasse a ensiná-los a palavra, e então eles se reuniram naquele momento. Foi feito um púlpito, por isso nós sempre temos um púlpito, né, de elevação, é fundamentado lá. Aí foi feito um púlpito de madeira para que ele pudesse ficar acima do nível do povo, não era para poder ostentar, né? Porque hoje muitos ostentam, chegam aqui em cima e acham que
ele é superior. Não, é só para ele ver melhor o povo todo estava de pé, diferente de nós hoje que estamos assentados, né? Então, o povo todo de pé, ele ficou mais alto um pouquinho para ver o povo e o povo vê-lo também. Aí, o que aconteceu? Ele começou a pregar a palavra, irmãos. Começou a pregar a palavra. Olha, aquilo gerou um grande avivamento no coração do povo. O povo adorou ao Senhor naquele dia. Então, foi um culto maravilhoso. E ele diz aqui que o povo não celebrou apenas a obra concluída, reuniram-se para ouvir a palavra e adorar. Deus nos chama não só a reconstruir estruturas, mas a reordenar o coração diante dele. Então, o culto, portanto, não é um acessório de fé ou da fé, e sim resposta obediente à graça, ao lugar onde Deus fala, o povo escuta e todos se submetem à sua vontade. Então, não é apenas um elemento, ou seja, um acessório da fé, o culto, não, mas é algo muito mais, porque é uma resposta obediente à graça de Deus revelada para nossas vidas, e então nós viemos ao lugar estabelecido por Ele, porque Deus estabeleceu congregações, reuniões, e aqui nos reunimos e aprendemos. Aí o apóstolo Paulo depois fala, aí um de vós tem salmo, outro tem cântico, não foi bonito hoje? E vou te falar uma verdade, hein, Joel? Agora eu senti vantagem em ver a baterista aí, né? Senti vantagem, né? Tomou posse, é isso aí, né? Aí vocês não viram, vocês chegaram atrasados, não viram a baterista da igreja nova aí, ó. Senti firmeza agora. Eu vi vantagem, tá? Vi vantagem. Ajudou o Joel aí, ó. Então, é isso aí, irmãos. O culto, irmãos, ele tem que ser assim. É um somatório. O culto, eu trago o meu culto ao Senhor, o meu culto, a minha oferta. Mas você traz a sua. Aqui nós somamos esse culto. Está entendendo? Somamos este culto. Então, nesse culto que nós somamos, aí um tem um salmo, outro tem doutrina, assim que vem escrito a palavra do Senhor, aí um tem cântico espiritual. Então, tudo isso somado endereça-se ao trono da graça de Deus e todos, então, recebemos de Deus. Então, nessa primeira parte, ele fala sobre a importância desse culto, que nós observamos, e já falamos que íamos falar sobre isso. E é importante aqui, irmãos, acompanhar a leitura. Eu vou ter que ler, porque o comentarista trouxe aqui umas palavras interessantes, e eu vou ler algumas coisas. Então, ele diz, estar reunido em uma comunidade de fé local é uma prática fundamental para a edificação e o crescimento espiritual dos cristãos. Irmãos, você que tem um hábito, como eu e outros aí, de estarem na casa do Senhor todo dia, todo momento, aí você talvez não perceba, mas o teu crescimento, o teu desenvolvimento é maior do que uma pessoa que não tem frequência na casa de Deus. Isso aí é natural, tá? Não é que você seja melhor, não, ou que Deus se agradou mais de você e te deu mais coisa, não, negativo. É porque quanto mais você está se aproximando de Deus, mais você se associa a Ele, mais Ele tem comunhão contigo, e então você tem menos probabilidade de cair em pecado, de cair no desânimo. Todo mundo sabe que é uma fala da sabedoria comum, natural, que uma brasa fora do braseiro, ela logo se apaga. Ela só tem valor, na verdade, e só tem força enquanto ela estiver no braseiro. Ela saiu dali do braseiro, já era. Ela começa, aí vai murchando, daqui a pouco já era. Então, culto, irmãos, como ele está dizendo aqui, é um local para nós estarmos juntos, para celebrarmos a Deus. O povo, diz aqui, o culto do povo de Israel a Deus. Então, olha, a participação nos cultos deve nos deixar felizes, mas parece que tem gente que não tem essa alegria, irmãos. E é interessante que, às vezes, eles faltam, aí o dia que ganham uma oportunidade, fala assim, irmãos, alegrei-me quando me disseram.
vamos à casa do Senhor. Eu falei, eu fico aqui sentado, eu sou um pecador, irmãos, eu sou um pecador miserável. Eu tenho que pedir perdão, porque eu fico pensando assim, olhando a volta do pé. Aí eu falo, imagine se eu tivesse ficado triste. Nunca teria pisado aqui, irmãos. Irmãos, é uma coisa incrível, porque uma pessoa que sente alegria, ela vem realmente com prazer, não é esporadicamente, quando bate aquela vontade. Não, é o prazer mesmo de estar na casa de Deus. É o prazer, e o detalhe, não precisa nem convidar, porque a pessoa já... Então, sabe, é uma coisa assim que às vezes é contraditória. Aí eu fico pensando, eu que sou um miserável, pecador, falho, fico olhando a volta do pé, aí eu fico, na minha mente, eu sou assim, muito imaginativo, alguma coisa assim. Aí eu fico pensando assim, como é que será que Deus está agora nesse momento? Deve estar assim, ó. Aí não sabe se manda um anjo lá para dar uma espadada, né? Irmãos, por favor, nosso coração nunca vai enganar Deus. Nunca enganará Deus. Temos, às vezes, prazer em muitas coisas nessa terra, muitas coisas, menos no culto a Deus. E é o menor tempo de nossas vidas, é o tempo de culto a Deus. É menor do que o tempo assistindo um filme, é menor do que um tempo assistindo uma partida de futebol, é menor do que o tempo numa Vila Olímpica, talvez. No nosso trabalho, então, a gente nem fala, né? Que é muito menor o tempo e não temos prazer. O culto a Deus. E só quem ganha com isso é o adversário. Porque ele está vendo um monte de crente que, como diz as Escrituras, louvam o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Porque, irmãos, aí onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Isso é prático, tá? Então, o comentarista, ele diz assim, ó, a participação nos cultos, irmãos, deve nos deixar felizes, porque é um privilégio daqueles que conhecem e amam a Deus, como declarou o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É privilégio. O mundo, irmãos, são mais de 8 bilhões de pessoas, eu acho, né? Mais de 8 bilhões de pessoas. E a maioria dessas pessoas nunca souberam o que é pisar numa casa do Senhor e adorar o Senhor. A maioria. Você é um privilegiado. E às vezes a gente rejeita isso. Por pouca coisa, irmãos, por pouca coisa. Então, o culto do povo de Israel a Deus vem aqui, ó. O templo e o culto a Deus ocupavam um espaço importante na vida do povo de Israel. Tempos de despertamento espiritual foram acompanhados pelo interesse crescente de prestar culto, aprender a palavra e estar na casa de Deus. Todas as vezes que eles se afastavam de prestar culto, aprender a palavra, estar na casa de Deus, a vida deles se tornava uma miséria. Todas as vezes que viam um avivamento pela palavra, aí então a vida deles se levantava. A história de Israel é uma história de altos e baixos. E você perceberá que o momento em que eles estavam em alta com Deus é o momento em que eles estavam em comunhão. Eles cultuavam, eles adoravam, eles prestavam suas ofertas, prestavam seus sacrifícios. Agora, quando eles não faziam essas coisas, os altares eram quebrados, abandonados, a palavra esquecida, aí então a vida espiritual declina. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Se você permanecer, irmãos, você terá problemas, como já falamos esses dias atrás. Terá aflições, normal, natural. Agora, você não terá essa vida fraca que muitos têm. Não terá. Porque a presença de Deus em sua vida será algo real. Real.
Você terá convicção de que você nasceu, está nesta terra para ser um adorador, em espírito e em verdade. Então, olha, observa aqui, aí ele cita aqui, por exemplo, outras pessoas que tiveram prazer em estar na casa de Deus. Aí diz, foi assim com Moisés, foi com Josué, com Neemias, com Ezequias, com Davi, que sem dúvida foi o que demonstrou mais intensamente júbilo e amor por estar na presença de Deus. Ama o Senhor, ele queria. Aí ele cita aqui o versículo que ficou, vamos dizer assim, um versículo que ficou chave na vida de Davi, Salmo 84:10, que ele diz, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Quer dizer, mais vale um dia aqui do que em outro lugar 1000. Quer dizer, prioridade é a casa de Deus. Prioridade é a casa de Deus. Irmãos, é diferencial. É diferencial na vida da pessoa. Esse comprometimento é diferencial. Salmo 84:10. Aí no 11 todo mundo conhece, que o Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão. Mas antes, tem que estar na casa de Deus. Senão não funciona o 11. O 10 tem que estar à frente, né? Então diz aqui, aí quando Ezequias começou a reinar, ou a governar, suas primeiras lições foram restaurar o templo e o serviço dos sacerdotes e levitas, e mesmo atrasado, celebrar com Israel a festa da Páscoa. Aí não existe sucesso se a vida espiritual vai mal. Cuida primeiro do espiritual, a gente usa uma expressão assim, que se você cuidar das coisas de Deus, Ele cuidará das suas. Se você se preocupar com as suas, Ele não cuidará das suas, aí você cuida. Agora, se você se preocupar com as coisas de Deus, Ele cuidará das suas coisas. Aí cuida da tua saúde, cuida dos teus problemas, das tuas dores. Todo mundo tem aflições e problemas, irmãos, todo mundo. Agora, o Senhor, quando Ele vê empenho, quando Ele vê esforço, Ele te cobre de uma maneira que você vai ter saúde, que você vai ter disposição. Ele garante essa vitória para o crente. O povo caminhou 40 anos, irmãos, no deserto. 40 anos no deserto. E Deus os sustentou. E quando Caleb estava com 85 anos, aí ele falou assim, vou transliterar, né? Ainda me sinto como se tivesse com 40 quando eu comecei. Quer dizer, é claro que ele sabe que ele agora está velho. É claro que ele sabe. Mas ele sabe que estando na presença de Deus, assim como Josué, que já estava também com seus 80, aí é claro que ele sabe que já está velho, mas simplesmente, irmãos, ele saiu à batalha. Ele saiu para fazer o que Deus tinha que fazer através dele. Ele não se entregou porque ele tem idade agora, porque agora já era, Senhor. O Senhor não me usou quando era mais novo, agora já era. Não, irmãos. Quando eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas coisas. Fique tranquilo. Não existe patrão melhor do que esse. Não existe. Se você trabalha para o Senhor, Ele paga justamente a quem trabalha para Ele. Embora nem precisássemos ser pagos, porque a salvação já é um grande recurso para nós. Mas, mesmo assim, como diz o Salmo 103, é Ele quem enche as tuas bocas de bens. É Ele quem te sara, é Ele quem te cura. Agora, irmãos, como a gente costuma falar, para que o Senhor dará para alguém que não tem disposição? Tem gente que pode ficar doente, irmãos. Quem não sai para nada mesmo. Agora, quem tem coragem de enfrentar, não, Senhor, eu quero, eu tenho prazer. Irmãos, o Senhor sustenta, o Senhor dá graça e glória, o Senhor livra, dá livramento, o Senhor dá graça e glória, dá força à pessoa, Ele dá força ao cansado.
e dá vigor ao que não tem nenhum vigor. Está escrito. Ele não se cansa, ele não se fatiga. Nós não, nós corremos e nos cansamos. Mas o Senhor, quando ele diz assim, eu sou contigo, por onde quer que tu fores, ele está falando sério. Agora, não tem prazer nenhum estar com Deus. Aí, na hora que vai sair, Senhor, seja comigo, me acompanhe. Pô, o que é isso, gente? Eu teria vergonha de eu fazer uma oração dessa. Teria vergonha, irmãos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, irmão. Você não quer isso, tu sabe que tu não quer. Tu sabe que você não quer. Porque se ele mexer com a tua estrutura, desmonta a tua vida. Então, irmãos, se dedica ao Senhor. Dedica, irmão. Se entrega ao Senhor. Mas eu já me entreguei a Jesus. Não, tu aceitou a Jesus. Tu tem que se entregar a Ele. Entregar a Ele. Nossa vida é curta, irmãos. Nossa vida é curta. Não vale a pena você pensar em só desfrutar da vida. Se entrega ao Senhor, cultua ao Senhor. Nossa vida é para adorar o Senhor. Então, olha, o culto a Deus na vida da igreja, ele vem falando agora na parte 1.2, página 352. Irmãos, a história da igreja inicia com um culto de oração. Cerca de 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar. Fizeram um culto de oração. Estavam com medo, mas estavam reunidos. Está vendo? Estavam com medo, mas estavam reunidos. E aproveitaram que estavam reunidos, fizeram oração. Talvez tenham feito baixo. Vamos orar mais baixo aí, né? Vamos orar mais baixo, porque a gente... Oração silenciosa do Batista. Então vamos orar baixo, porque o povo está aí fora. Aí oraram baixo. Talvez tenham feito uma palavra, ali uso de uma palavra, também baixinho, para meditação. Agora, irmãos, o Senhor manteve-se presente naquele lugar. Mostrou a sua presença naquele lugar. Porque Jesus tinha dito a eles que onde estiver um ou dois ou três, né? Reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Tinha 120 reunidos no nome do Senhor, orando, fazendo um culto também que foi quase que espontâneo. Se reuniram lá, estavam com medo, não sabiam de que direção tomar, aí começaram a cultuar. O culto, irmãos, pode nascer em qualquer lugar, em qualquer situação, como Paulo e Silas na prisão. Começaram a cultuar a Deus. Teve resposta de Deus? Claro que teve resposta de Deus. Então, olha, o culto a Deus na vida da igreja. A igreja começou com culto, e em Atos 2,42, vemos que se reunir para cultuar a Deus fazia parte do dia a dia dos primeiros crentes. Quando tiveram divergências doutrinárias, se reuniram para investir na obra missionária. Atos capítulo 15. Vamos investir. E diz aqui, também se uniram para orar e jejuar. E no início da igreja não existiam templos, porque a perseguição aos cristãos era implacável. Aí esse fato, porém, não os impediu de se reunirem, ou de reunirem-se, né? Nas casas onde fosse mais oportuno para cultuar a Deus. Não impediu. Não tem templo, vamos orar, vamos nos reunir. Agora, você não via um crente em casa cultuando sozinho, tomando santa ceia sozinho, fazendo seu próprio culto? Não, eu sou o pastor, eu sou o meu próprio pastor, e nada me faltará. Não, você via crentes reunidos e cultuando a Deus, aí o Espírito Santo descia sobre eles, a palavra vinha ao coração deles, se reuniam em cenáculos, não era templo não. Quando fizeram aquela reunião de oração, de Atos capítulo 13, que chamaram, que o Espírito Santo de Deus falou para o pastor da igreja, apartai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Eles não estavam, irmãos, num templo não, suntuoso, bonito, com ar-condicionado igual aqui não.
Eles estavam reunidos num cenáculo, num ambiente que eles escolheram para cultuar, e cultuando, o Espírito Santo falava ao coração. Irmãos, quer sentir a presença de Deus e o Espírito Santo? É na casa de Deus, irmãos. É na casa de Deus. Ah, mas na minha casa eu também sinto no meu devocional. É diferente. É diferente. Claro que a gente também sente a presença de Deus lá em casa. Nós não somos abandonados. O Senhor está conosco em todo lugar. Mas aqui é diferente, irmãos. Aqui um vem, canta, aqui um vem, dá testemunho. Aí aquilo vai edificando a nossa fé. A alegria vem enchendo o nosso coração. A distração é menor. A distração é menor. Esse é o lugar perfeito para adorar a Deus. E você sabe disso, que quando você está em casa, você não fica meditando. Não fica, irmãos. Alguns possivelmente estarão lá ocupados, escrevendo, fazendo, acontecendo, mas outros, a maioria, não estão meditando. Vai aproveitar para fazer uma outra coisa, um servicinho que estava faltando, alguma coisa, queimar uma carne, assistir uma televisão, enfim. Não é a mesma coisa. E aqui, nesse momento, esse períodozinho, você está dedicado a cultuar ao Senhor. E Deus recompensa. Interessante é isso, que você adora Ele, que é uma obrigação nossa, mas Ele assim mesmo recompensa. Então, estar no culto deve ser motivo de alegria. Motivo de alegria. Com o avanço da tecnologia, das tecnologias digitais e transmissão dos cultos pelas redes sociais, tornou-se comum, claro, com o avanço da tecnologia. A transmissão tornou-se comum, principalmente da pandemia para cá, né? Da pandemia para cá. Tivemos que reinventar. Agora, essa é uma opção bem-vinda, pois temos irmãos que não podem ir à igreja por motivos diversos, doenças, viagem, trabalho, e participarem do culto. Aí, então, participam do culto à distância. Agora, irmãos, é um motivo, é legal para quem não pode vir. Olha, lembra quando a gente fazia aqui, a gente gravava o culto todo no início, gravava o culto todo, os vídeos antigos, tem o culto do início ao fim, gravava até a oração. Aí eu percebi que o número de pessoas faltando na igreja era maior. Aí, de vez em quando, eu questionava, a pessoa, não, eu estava em casa assistindo, deitado no edredom, coberto no edredom, assistindo o culto. Eu falei, não está adorando a Deus, gente. Assistindo o culto, em vez de cultuar ao Senhor. Aí corta, faz só a pregação. Aí deixei a pregação e a oração final. Aí depois eu entendi, vou cortar a oração. Quando terminar a pregação, corta, não tem mais oração. Reclamaram comigo. Acredita que teve uma pessoa que reclamou comigo? Foi ou não foi, Ana? Reclamou. Ué, não teve a oração, não? Aí eu falei, não tem não, a oração é para quem está lá na igreja. Pelos enfermos e tudo, é para quem está lá no culto. Ficou esperando a oração, certamente assim, né? E boquinha aberta para ver se cai alguma coisa. Irmãos, tinha que estar presente. Tem que estar presente, porque o Senhor sabe, quando você não tem condições, por alguma razão, então o Senhor, o que Ele tiver que te dar aqui, Ele leva lá. Manda lá na sua casa. Agora, você em casa, por preguiça e falta de prazer de estar na presença de Deus, meu filho, tu vai continuar mal. Tu vai continuar mal. O Senhor não te abençoa. Por favor. Por favor, Deus não é criança. Você não engana Deus. Você engana um pastor de igreja. Agora, enganar Deus, ninguém tem como, irmãos. Nós estamos nus e transparentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Todas as coisas são nuas e transparentes aos olhos, ante os olhos daquele com quem temos que tratar. Nada foge ao controle dele. Então, olha, estar no culto tem que ser um motivo de alegria. Aí, contudo, irmãos, um alerta é necessário. O culto online é uma opção para quem eventualmente esteja impossibilitado de se deslocar até a igreja. Dessa maneira, não deve ser a opção da maioria. Não é a opção para a maioria. É um erro deixar de ir à igreja
por participar de cultos à distância não presencial. Em tempos de tantas ocupações, a praticidade é necessária, mas não deve roubar de nós a mesma alegria do salmista. Novamente, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí não deve roubar de nós. Aí tem crente que está sem vir à igreja já tem alguns meses. Tem crente que está sem vir à igreja há alguns meses, irmãos. Você pode não perceber, mas a gente sabe, né, Antônio? Aí a gente sabe, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aí liga para a pessoa, não, estou bem, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo, é muito trabalho. Irmãos, por favor. Eu fico pensando assim, poxa, eu não sei, cara. Eu acho que eu trabalho, mas eu não trabalho. Porque eu saio de casa todo dia, de segunda a sábado, para trabalhar. Mas todo mundo tem muito trabalho e eu estou na igreja todo dia. Eu não entendo isso, não. Eu falei, não consigo entender essas coisas. É muito trabalho, não dá. Eu falei, quem é que consegue trabalhar 24 horas aí? Quem é que consegue? Direto. Direto. Uma escala, tudo bem, né? Mas a pessoa tem uma escala de 24 por 48, né? Assim? Aí, então, ele tem 48 horas, nessas 48 ele poderia vir ao culto. Não é possível que não tenha condições. Ah, estou trabalhando direto. Ninguém trabalha direto. Ninguém trabalha direto. Falta prazer, irmãos, em estar na casa de Deus. Prazer em estar na casa de Deus. Aí a mesma pessoa que falta, aí depois ela posta lá no Facebook, lá no shopping, em frente ao cinema. Não tem tempo de vir à casa do Senhor. Aí eu tenho que fazer, depois de tanto tempo, eu tenho que ligar para a pessoa e falar, olha, infelizmente, vou ter que te desligar da comunhão. Porque eu não posso ser responsável por uma pessoa que não marca presença na igreja. Aí um ainda tentou, pastor, mas eu tô no quartel. Foi, mas tu está no quartel há 2 meses, tu está desde dezembro sem pisar na igreja. Pô. E foi agora, tem 2 meses atrás. 2 meses não, vai fazer 2 meses. Está desde dezembro sem vir. Quer dizer, então eu já estava antecipando, não, já estou descansando para poder ir para lá. Não tem desculpa, irmãos. A melhor coisa é a sinceridade, não dá. Não tem como. Eu não tenho mais prazer, não tenho mais vontade de ir. Não tenho mais vontade. Então, a pessoa alega uma coisa que não existe. Então, olha, irmãos, é muito importante o culto online. Eu até louvo a Deus pelas igrejas que mantêm o culto do início ao fim. Mas eu não tenho prazer de manter, porque nós não temos um povo preparado para isso. Não temos, né? As pessoas ficam em casa. Deu um pingo de chuva, irmão, um pingo de chuva. Aí a pessoa vai chover. É igual o preguiçoso que está escrito lá em Provérbios. Aliás, próximo trimestre é provérbio, o couro vai comer. Então, o preguiçoso diz assim, que ele não vai sair de casa porque tem um leão lá fora. Tem um leão lá fora. O que é isso, irmãos? Não vou sair de casa porque tem um leão lá fora. Ele nem viu, nem ouviu o rugido. Todo mundo saiu de casa, foi trabalhar, mas só ele que não podia ir, porque tinha um leão lá fora. Então, o culto que agrada a Deus, a parte 2, aí sim nós vamos falar sobre 3 pontos aqui importantes. Culto que agrada a Deus, irmãos, ele requer 3 coisas necessárias, que são os 3 pontos aqui, que é a reverência, a gratidão e a ordem, a decência, né? Então, reverência, gratidão e ordem e decência. Então, ele diz assim, o culto deve ser centrado em reverência, gratidão e adoração. E sempre com decência e ordem. Então, alguns elementos são essenciais para isso. Aí ele fala a oração, que expressa dependência e comunhão, a leitura e a pregação da palavra. O culto tem que ter esses elementos, né? E para alinhar os corações com verdade, com a vontade divina. Então, palavra, oração, tudo isso aqui tem que ter num culto. E ele diz assim,
verdade, louvores para exaltar a grandeza de Deus com humildade e gratidão. E a participação do culto deve ser marcada por um coração contrito, livre de hipocrisias, que busca glorificar a Deus e não a si mesmo. Não é para o crente se sentir melhor, canto melhor, falo melhor, ensino melhor. Não é para o crente se exibir, irmãos. Por isso que alguns casos, algumas coisas, eu sou assim enfaticamente, eu não vou dizer que a pessoa não deva fazer, tá? Mas aqui, os irmãos sabem que não tem, e eu sei que já perdi membros nessa igreja por conta disso. Mas essa tal coreografia, irmãos, não tem sentido na igreja, irmão. Não tem sentido. Aliás, a coreografia, como o próprio nome já diz, que é coreos e grafia, que é um círculo, a palavra grega do círculo coreos, que é um círculo, e grafia, que é escrita. Então, foi uma expressão que foi usada, eu acho que século XVII, mais ou menos, não lembro agora, mas foi usada por um rei, deixa eu tentar lembrar o nome dele, porque era para os bailarinos, para as bailarinas, nem era bailarino macho, era fêmea, as bailarinas, que elas faziam aquela dança. Aí, então, foi usada essa expressão porque era como se ela estivesse expressando corporalmente. Mas as coreografias, na verdade, se você parar para analisar, elas vêm de danças pagãs, de adoração a deuses estranhos. Aquelas mulheres prostitutas cultuais que adoravam aos deuses estranhos, e então elas faziam aquelas cenas, aquelas coisas, tipo como a dança do ventre, aquela coisa toda assim, e a pessoa então estava ali adorando a deuses estranhos. Com o tempo, isso foi entrando na igreja, gradativamente. Alguém não vigiou, entrou a inventar o ministério de dança. Aí hoje tem curso do ministério de dança, curso de dança espiritual. Dança profética, curso de dança profética. O que é isso, irmãos? Aí eles ensinam esse curso de dança profética, o movimento, como será, a mão, aquela bandeirola, Aí vem até os utensílios, para poder fazer. O que é isso, irmãos? O que é isso que nós... Isso aí não existe, irmãos. Por favor. Por favor, eu sei que eu sou criticado por muitos, e perco pessoas. Agora, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não quero apenas ter uma igreja cheia por conta não, tem que ter, porque a gente tem que ter um jogo de cintura, que as moças gostam disso, a gente vai acabar perdendo. Irmãos, já perdi e vou continuar perdendo, mas não tem sentido. Não tem sentido. Aí tu está cultuando, a pessoa está lá dançando, está fazendo gesto, está isso, está aquilo, rebolando, fazendo alguma coisa, igual veio uma aqui, convidada por um irmão, que virou a cambalhota aqui, irmãos. Ela estava com aquela calça por baixo da saia. Okay. Como é que é o nome disso? De bermuda. Tipo um alegre, uma bermuda. Uma bermuda, Aí coladinha de lycra, Aí dançou aí, ficou aí. Ainda caiu para o lado do tecladista ali. Meu Deus do céu, é uma miséria, sabe? Uma miséria na casa do Senhor, irmão. E foi aqui que aconteceu, porque convidaram, não estou sabendo o que está acontecendo, convidaram, dá oportunidade à pessoa, a pessoa vai fazer uma coreografia. Aí a música ainda era, vem com teu fogo, vem. O que é isso, irmãos? E eu não podia fazer mais nada, porque já estava fazendo, rolando o negócio. Já estava no meio do fogo, não podia fazer nada, irmãos, por favor. Depois a gente pede à pessoa, não faz mais isso, não traz não. Não traz não. Evita essas coisas, irmãos, evita essas coisas. A casa de Deus não precisa disso. Lembra quando estavam os profetas de Baal se retalhando, fazendo aquelas coreografias, Aí se retalhando tudo e clamando ao Deus Baal. Aí, então, Elias quietinho, depois Elias simplesmente falou, Deus, mostra esse povo que tu ainda é o Deus de Israel. Aí o fogo desceu sobre o altar. Aí todo mundo adorou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A adoração é muito importante, irmãos. A adoração é muito importante.
Agora ela tem que ter muito critério, né? Então diz aqui, olha, aí tem a participação no culto, irmãos, para glorificar a Deus e não a si mesmo. E quando reunidos para prestar culto ao Senhor, devemos ser agentes de edificação e preservação da unidade operada pelo Espírito. Aí vem aqui, ó, 2.1 que eu falei, reverência, né? Perdão, 2.1, reverência, que é o primeiro ponto. Atitudes desrespeitosas e irreverentes no culto a Deus são problemas que as lideranças devem enfrentar com assertividade. Irmãos, aí vem pessoas conversando. Meu Deus, as pessoas conversam como se estivessem em casa, Joel. E eu tenho percebido uma coisa nas igrejas, irmãos. Aqui, graças a Deus, não acontece muito, mas se acontece, e quem procura fazer não vai mais fazer. Mas a pessoa vai, igual eu fui numa igreja aí esses dias pregar, aí eu ouvi, primeiro o horário, né? As pessoas, num culto de domingo, irmãos, num culto de domingo. 7h10 da noite ainda estava chegando o obreiro, o culto começou às 18 horas com um pastor e eu no púlpito. Foi verdade ou não é? E eu nem queria ir para o púlpito, porque eu falei, não, vou esperar o pastor chegar. Mas aí um pastor estava lá e ele começou assim mesmo, 6 horas, certinho. Começou, aí eu ainda falei, caramba, começou no horário certinho. Eu cheguei lá 10 para as 6. Aí começou o culto, aí o rapaz veio, um obreirozinho lá, e falou, o pastor pediu para o senhor subir. Aí, como ele estava sozinho, eu falei, vou subir, aí subi. Aí sentei lá. Aí começou 7h20, 6h20 chegou um, chegou mais outro. 7h10 da noite, 1h10 depois do culto iniciado, um culto domingo, estava chegando o obreiro ainda no púlpito da igreja. Aí encheu o púlpito, 18 cadeiras no púlpito, 19 com a do pastor. Aí encheu o púlpito. E detalhe que eu observei, todos eles que chegavam, mesmo atrasado, o culto rolando, aí eles chegavam, falava, abraçava o irmão, aí ia no outro, abraçava, ia lá no outro, abraçava, aí me abraçaram, todo mundo me abraçou. 18 abraços, 19 com o do pastor, 19 abraços. Olha, irmãos, por favor, você chegou atrasado, entre em silêncio, quietinho, nada de a paz do Senhor, varão, paz do Senhor. Nada disso, irmão, entra quietinho no teu canto, vai lá, se ajoelha, fica quietinho. Chegou atrasado, subiu o púlpito aqui, cumprimenta ninguém, não. Quando eu chego aqui, tudo bem, está começando o culto, aí está Joel aqui, tá, aí eu vou aqui, falo rapidinho com ele, senta aqui, baixinho, só aperta a mão. Mas, se tiver culto bem começado, imagine, na hora da pregação, que já aconteceu de chegar aqui e já ter gente pregando. Eu não cumprimento ninguém, pode observar. Eu entro, sento aqui, tem gente que cumprimenta até o pregador. Paz do Senhor, paz do Senhor. Interrompendo. Não, senta quietinho ali, vai no teu cantinho, fica quietinho ali, ó. Por quê? Porque isso é justo, irmãos. E nada de conversação, irmãos, só o essencial. Só o essencial. Só o essencial. Porque, irmãos, atrapalha. Atrapalha quem canta, atrapalha quem está pregando, atrapalha todo o andamento do culto. Então, olha, aí diz aqui, ó, conversando, usando o celular ou andando durante a pregação. Aí tem gente que anda, tem gente que veio alguém para dar um recado, aí já fica, ele vai lá, em vez de ir sutilmente, aí já fica, aí o outro já fica assim olhando, vou ver o que está acontecendo aí. Aí tem um que levanta, aí vai querer cumprimentar o visitante. Não faz isso não, irmão. Não faz isso, né? Então, olha, durante a pregação, por exemplo, devem ser exortados quanto ao seu comportamento irreverente na casa de Deus. E todos os presentes da igreja devem cultuar a Deus com a honra que a ele é devida, em reverência santa. Então, Jesus, ao expulsar do templo os cambistas, disse, a minha casa será chamada casa de oração. Ele viu muita irreverência e teve lá um momento difícil na vida do Senhor, né? Então, claro que nós não vamos fazer isso, expulsar pessoas, mas é evitar, irmãos, evitar. Então, tem muita coisa que hoje existe, a gente não tem mais como corrigir, mas tudo bem, se você puder evitar algumas coisas, eu ainda procuro evitar. Então, se até os anjos já agem assim, como?
está na reverência, na presença do Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Quanto mais nós, irmãos, na casa de Deus. Então, é necessário também gratidão, gratidão. Reconhecer a bondade e a graça de Deus deve ser o motivo de estarmos na sua casa. Nossas orações devem iniciar com louvor e gratidão, cantar e orar com o coração quebrantado pelo reconhecimento que Deus tem feito em nossa vida, dá um significado especial no culto. E também ordem e decência, que hoje não precisava nem a gente falar sobre isso, mas, infelizmente, tem muita igreja, meu Deus do céu, os irmãos sabem que eu vou em muitos lugares, tem lugares que são extremamente ordeiro e decente, mas tem lugar que eu vou que eu fico pensando, sentado no púlpito, para que eu aceitei? O que está acontecendo, Senhor? O que tu quer? Parece que eu recebi um castigo de Deus, né? Porque, irmãos, uma bagunça, uma desordem total, sabe? Uma coisa assim que deixa a gente agoniado. O pastor sai toda hora do púlpito, toda hora vai lá fora, irmãos, toda hora. Ele parece que tem alguma coisa que fica mordendo na cadeira, aí então ele levanta, aí vai lá fora, daqui a pouco tu vem lá no portão, né? Vai lá no portão, olhando a rua, aí ele volta de novo, aí entra, irmãos, por favor. Então, meu Deus do céu, ele corre daqui, corre para ali, corre para lá, corre para cá. Isso aí é agonia, irmãos, é desordem. A casa de Deus tem que ter ordem. Então, ordem e decência. Porteiro tem que ter ordem. Porteiro, irmãos, olha, não é para bater papo. Aquela cadeira que está ali atrás perto da secretaria, é para sentar ali um irmão ou um irmão escalado, para ficar assim, sentado, olhando o corredor, para ver se vai entrar alguém estranho no banheiro feminino, né, ou no masculino, e alertar a pessoa, que às vezes vão estranho da rua, mas não, aí senta ali, vira para o lado do gabinete, já viu isso? Aí fica batendo duas, três irmãs ali. Ei, que é isso? Eu falei com ela, vamos tirar aquela cadeira. Eu já tinha tirado, tinha 2 ou 3 cadeiras ali, falei, não, deixa só uma, só da pessoa que vai sentar. Quem vai bater papo vai ficar em pé. Mas aí vou tirar a cadeira, não vai ter mais ninguém ali, não precisa mais não. Estão vigiando nada mesmo? Deixa Deus te vigiar, colocar o anjo lá e vigiar. Porque, irmãos, não é para bater papo, irmãos. Porteiro não é para ficar batendo papo. Eu já fui porteiro, irmãos. Muitas vezes eu tirei serviço de portaria na igreja. Ali não é para bater papo. Aí tinham uns porteiros mais modernos, ficavam batendo papo. Aí um camarada não crente, vizinho da igreja, falou comigo assim, dá uma palavra lá com aquele pastor lá da igreja, rapaz. Ele nem sabe falar, para tu ver, não é crente. Fica aqueles ombreiros lá, tudo conversando na porta da igreja na hora do culto. Não crente, Antônio. Pedindo para eu ir lá falar com o pastor. Aí eu falei, tá bom, vou dar uma palavrinha com ele lá. Uns ombreiros, né? Irmãos, que é feio, irmãos, é feio. Está na escala ali, fica quietinho no teu canto, olhando a rua, atentando para o que está acontecendo. Aí não fica uma desordem, irmão, bate-papo, uma coisa feia na hora do culto, sabe? E ali atrás, então, vai acabar aquilo ali. Aquela cadeira vai voltar para o lugarzinho dela para esperar o Renato chegar e sentar nela. Então, vai acabar porque ali está um bate-papo tremendo ali naquele bebedouro ali. Então, olha, oportunidade, irmãos, culto, olha, é necessário, então, decência, tá? E, claro, o crente vai ao culto para louvar a Deus e receber a palavra. A manifestação dos dons, como de profecia e cura, faz parte do culto, tá? Mas não deve ser o principal motivo de estarmos na casa de Deus. Aí as pessoas vão por causa da manifestação. Tem igrejas aí, irmãos, talvez só eu que saiba disso, que as irmãs já vão de sandália rasteirinha, elas nem se arrumam mais, nem vai mais no salto. Já vão de sandália rasteirinha e chega na porta da igreja, ela tira a sandália já bota de lado. Já bota de lado por quê? Porque a manifestação do poder vai fazer elas rodopiarem, vai descalço. Eles já vão para lá, para a casa do Senhor,
por causa de manifestação do Espírito Santo. Quer dizer, eu não venho para cultuar a Deus. Vocês vêm para cultuar ao Senhor. Se aqui o Senhor quiser se manifestar de uma forma diferenciada, ele é o dono da casa. Agora a pessoa já vai para isso, esperando a profecia. E detalhe, se não teve uma profecia, o culto hoje não foi bom. Estava travado. Tinha alguma coisa amarrando ali. Deve ser pecado. O pastor deve estar em pecado, o obreiro está em pecado. Tem pecado nesse púlpito, é assim que eles fazem. É porque estava travado. Irmãos, você não veio aqui para ver o pastor pular, gritar, mandar uma pessoa da glória, olhar a bolota do olho do outro. Nada disso. Você veio aqui para adorar o Senhor. Para adorar o Senhor. Não é para sentir, olha como eu estou arrepiado aqui, sentir a presença de Deus. Quando Jó viu a morte pela Greta, ele também sentiu arrepio. Está escrito lá, fiquei até arrepiado agora. Ele fala, porque ficou com medo. Então, não é arrepio que vai te dizer que é a presença de Deus, não, irmãos. A presença de Deus é você trazer a tua oferta ao altar, conforme está escrito no Evangelho. Traz a tua oferta. Aí viu que tem alguma coisa para consertar, assim conserta com o teu irmão, oferta a Deus. Cultua. Ordem e decência, irmãos. Ordem e decência. Quando eu falo assim, as pessoas pensam que eu não sou assembleano, que eu não sou pentecostal, mas eu sou. Eu só não sou do tal de reteté, que reteté, segundo dizem, não sei se é verdade, é uma palavra de origem aí que é das seitas ocultas, né? Reteté. Está ligado a ocultismo, a doutrinas de demônios, né? Então, eu que não vou ser desse negócio. Aí a pessoa ainda fala, sou do reteté. Eu quero lá ser de reteté nada. Eu sou de Jesus e do culto com ordem e decência. Então, olha, aí diz aqui, olha, ir à igreja por causa de um cantor ou pregador. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu tenho tantos anos de crente, irmão. Pergunta aqui a Ana, pode ser no off depois, se algum dia eu fui à igreja, porque, vai um pregador lá, vai um cantor. Nunca, irmãos, nunca, nunca. Nem por um pregador A, nem pelo pregador B, nem por um cantor, muito menos por cantor. E por pregador, também não. E olha que eu gosto da palavra. Eu vou lá porque é o fulano de tal que vai pregar. Não, eu não sigo o pregador, irmão, eu sigo a palavra de Deus. Agora, se eu lá estiver, aí veio o pregador, poxa, que bênção, Deus me deu esse privilégio de ouvir, né? Agora, ir lá por causa de um pregador? Negativo, negativo. Não vou mesmo, por causa de fulano de tal? Não, é decepcionante, irmãos. Você seguir homens, ser idólatra. Você não deve fazer de um culto um motivo de idolatria. Não deve, né? Então, tem pessoas que idolatram outras pessoas. Então, olha, os dons e ministério do Espírito Santo estão presentes na Igreja de Cristo e manifestam o poder de Deus no culto, resultando na edificação dos salvos e na salvação dos perdidos para a glória de Deus. Então, o culto tem grande importância para o crente, pois ali todos podem ser usados por Deus e a igreja recebe instrução e consolo, todos. Às vezes você pensa que o irmão fulano que está aí, aquele que profetiza, ele pode estar presente na igreja e Deus levantar outro que nunca profetizou. Então, não idolatra pessoas, não ache que pessoas vão te dar recado quando te encontrar na rua. Vou encontrar com fulano, com certeza tem um recado de Deus. Não faça isso, irmãos, não faça isso. Todas as pessoas que faziam isso na Bíblia eram pessoas que não estavam vivendo bem com Deus. Lembra dos reis que estavam, os reis pagãos? Reis cristãos, né? Vamos dizer, hebreus, israelitas, mas que estavam fora do caminho de Deus, chamava profetas que que pudessem falar o que eles queriam ouvir. Queriam ouvir. Aí, quando via um profeta e baixava o couro neles, aí ele mandava bater, como aconteceu com Jeremias e com outros mais, mandava esbofetear e prender, porque queria ouvir. Aí você é a mesma coisa. Quando você está mal espiritualmente, você não vai para a casa do Senhor esperando adorar o Senhor. Você quer ir para um lugar em que, não, lá certamente Deus vai usar aquela irmã e vai tremer o pé na terra e vai falar comigo aquilo que eu preciso ouvir. E a palavra de Deus, não fala mais? E a pregação, mas sabe por que você não quer ouvir? Porque isso dói.
Porque essa palavra aqui, ó, confronta o meu pecado, confronta o meu erro. Mas se levantar um profeta aqui, eis meu servo, que eu estou contigo por onde você quer que for. Estou contigo e não abro. Aí eu fico, glória a Deus, aleluia. Igual um profeta se levantou no culto de aniversário, não tem presente, fica quieto, irmão. Já está ali errado, que ele não levou um presente para o aniversariante. Aí se levantou, eis meu servo que eu te digo, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E digo mais, hein? É big, é big, é big. Ó, isso é verdade, irmão, não parece uma piada? Aconteceu num culto de aniversário, de ações de graça. Olha, irmãos, o que é isso, irmãos? É falta de reverência, de respeito à casa do Senhor. Você está cultuando a Deus. Você não está ali para entregar profecia, você está para entregar a palavra. Foi cantar? Cantou. Foi pregar? Pregou a palavra, irmãos. Não é para bajular homem, para bajular A ou B, não. Nós não estamos no culto para adorar. Tem um aí que vai fazer uma apresentação, você já deve ter visto, eu já vi várias vezes. Ele vai fazer uma apresentação de um pastor que vai pregar, ele dá um currículo extenso que o camarada colocou assim, olha, essa igreja não precisa nem de Jesus. Pô, esse camarada é um cara mesmo. Ele deu um currículo da pessoa, irmãos, por favor, apresenta aqui, o fulano de tal vai pregar, é um amigo e tal, Deus seja abençoado, e pronto, dá a ele a palavra, e ele prega a palavra, irmãos. Prega a palavra, só isso. Então, olha, aí o que acontece aqui, ó, o benefício de estar na casa de Deus. Primeiro, é a oportunidade para a edificação do corpo de Cristo. Toda a igreja é edificada, né? Segundo, 3.2, é a oportunidade para comunhão entre os irmãos. Comunhão entre os irmãos. Você fica mais em comunhão, já adquire novas amizades, igual o Antônio falou, tem irmãos aqui que são novos. Aqui os irmãos aqui, ó, Ricardo, irmã Cacilda, o William, Jailson, Sandra, a irmã Estefânia, Renan, parece que já estão aqui há muito tempo. O Júlio tem quantos anos aí, Júlio? 4, né? Vai fazer 5, parece que está aqui uns 15 anos já. Parece que está uns 15 anos, irmãos, a comunhão é fundamental, irmãos. Comunhão é fundamental. Agora, imagine se ele tem 5 anos, mas na contabilidade só tem 6 meses de frequência. Porque às vezes o camarada tem 5 anos, mas só tem 6 meses de frequência. Se for contar mesmo, enxugar, não ia ter comunhão com os irmãos. Tem crente aqui, irmão, por favor, tem crente aqui, nessa igreja, que ele tem aqui pelo menos aí uns 15 ou 20 anos. Pelo menos, uns 15 anos, mais ou menos. Eu acho que tem mais. Mas estou citando 15 aqui, mas acredito que é mais. Ele não conhece os irmãos. Não conhece. Ele teve um dia com uma pessoa que estava na porta ali e falou, o senhor é de qual igreja? Ainda ficou meio aborrecido ainda. Irmãos, não vem à igreja, irmãos. Eu sou daqui, nem eu sabia que ele era, estou brincando, eu sabia, mas ele é daqui, irmãos. Por favor, irmãos, por favor. Tem que ter comunhão com os irmãos. Aí ele entra, vai para o lugarzinho dele, acaba o culto, ele sai. Poucas pessoas sabem quem ele é. Irmãos, tem que ter comunhão com as pessoas. Tem que ter comunhão. O membro da igreja, todos nós aqui, temos que ter comunhão. Eu tive um obreiro aqui, tudo bem que ele veio, estava ferido e tal, ficou aqui pouco tempo comigo, ficou cerca de 1 ano aqui. Aí esse também aconteceu isso. Era um obreiro, um presbítero da igreja. Aí um dia ele chegou na porta da igreja, a irmã já foi tomando nota dele. Você é de qual igreja? Aí falou, sou daqui, irmã. Presbítero da igreja, acredita? Porque a pessoa era nova, recente na igreja, aí então não conhecia ele. Olha, já estava a pessoa ali tirando serviço na porta da igreja e não conhecia a pessoa. Que comunhão vai ter? Eu tenho certeza que ele saiu daqui, está hoje no cantinho dele lá, mas tenho certeza que ele não conhece ninguém daqui. E se alguém falar assim, eu sou lá do pastor Moisés, ele vai falar, e também fiquei lá, mas que ano? Igual a gente faz quando o cara falou, trabalhei naquela empresa, em que ano?
Aí tu fala o ano e fala, pô, não lembro de você lá, não. Olha, gente, isso não é uma igreja que tem 1000 pessoas, gente. Por favor, irmãos, por favor. Você conhece as pessoas, você venha para cá, aí fica em comunhão, rapidinho, todo mundo vai te conhecer, você vai conhecer todo mundo, participa do grupo, participa do evento da igreja, né? Isso é comunhão, irmão, isso é fundamental para nós, porque quando nós precisarmos, é essa igreja que vai orar por você. Essa igreja. É aquele que tem comunhão contigo que vai orar por você. Vai sentir tua falta, vai orar. Não é aquele que olhou esporadicamente, falou assim, lá na fila do banco, estou em oração por você. Pode ser que ele lembre, irmão. Mas o irmão que sair do teu lado vai lembrar, poxa, a irmã fulana está doente, o irmão fulano está doente, vamos orar por ele, né? Somos nós, irmãos, que oramos uns pelos outros. É comunhão fundamental. E olha, e por último, a oportunidade para a evangelização. A igreja em comunhão, está escrito que todos saíam, pregavam, de casa em casa. A evangelização, a igreja local, irmãos, a igreja local, ponto de partida para a conquista do mundo. Pode acreditar. Ponto de partida para a conquista do mundo. Aqui Deus levanta pessoas, como fez com Paulo e Barnabé, e tantos outros, e continua fazendo. Levanta, porque é uma oportunidade que temos até de evangelizar. Então, para concluir, o comentarista diz assim, ó, o culto é resposta obediente à graça. Reunidos, ouvimos a palavra, oramos, participamos da comunhão e crescemos em santidade. Deus requer reverência, gratidão e ordem. Assim ele edifica seu povo e preserva a nossa fé. Na congregação, não é na congregação que eu digo Nova Cidade, não, na congregação, na reunião de membros, né, dos crentes. Então, na congregação, os dons servem ao corpo. A esperança é reacendida e vidas são alcançadas por Cristo. Portanto, não deixamos de nos reunir. É meio de graça para preservarmos até aquele dia. Venha para o culto, irmãos. Diga não às outras coisas. Diga não. Diga não. Hoje é dia dos namorados. Aí o outro falou, é mesmo. Então, a Alessandra não te deu presente, né? Que o Ricardo falou que é dia dos namorados, não das namoradas. Elas devem dar presente a gente, né? Bem pensado, né? Então, olha, irmãos, hoje é dia dos namorados. Irmãos, aqui entre nós, é motivo para faltarmos culto? Não, irmãos. Por favor, por favor. E ainda mais, nem o namorado mesmo, nem o casado, não é motivo, irmãos. Ainda mais que vocês estarão juntos aqui no culto, depois vão para casa juntos. Aí amanhã, de repente, não vai ter culto amanhã, que o evento foi cancelado, vai ter o ensaio, quem é do adoração vem para o ensaio, 17 horas, depois ainda dá para dar um passeio ou não, comer uma pipoca na praça. Depois vai ver o jogo juntos aí, namorados. Aí agora, não precisa, irmãos. Então, às vezes, as pessoas não compreendem. Nós devemos isso a Deus, irmãos. Fomos salvos pela graça. Amém? Então, fique de pé. Não vamos estender. Fique de pé. Vamos